Vereador, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, é um prazer muito grande a gente estar participando dessa nova atividade jornalística daqui de Cachoeira, no jornal NT Sul, né? Uma televisão finalmente chegou em Cachoeira, né? Nós ansiávamos para que isso viesse a acontecer o mais rápido possível. Finalmente parece que nós teremos uma televisão de qualidade na nossa cidade. Maravilha. Bom, quero começar falando sobre a ACAPA, que é uma instituição que presta um bom trabalho em Cachoeira do Sul, fazendo recolhimento de animais de rua, levando para a sua sede, mas que não tem uma boa situação financeira, uma situação um tanto precária hoje em relação ao local, e é um assunto super importante para a comunidade como um todo, não é, vereador? Você se dispôs, inclusive, a auxiliar, a tentar buscar aí, quem sabe, se criar uma instituição que possa auxiliar a ACAPA. Qual que é a ideia, como que estão os projetos? Bom, a gente tem uma relação muito boa na Assembleia Legislativa com alguns deputados que trabalham a questão da defesa animal. Eu tenho um deputado que é meu amigo, que se chama Gabriel Souza. Ele foi meu vice-presidente quando eu era presidente da Juventude Estadual do PMDB, depois foi presidente da Juventude Estadual do PMDB. Enfim, a gente mantém uma relação muito estreita de amizade mesmo. E o Gabriel é veterinário e trabalha essa questão da defesa animal, né? Quando nós começamos a trabalhar com a ACAPA, nós já fizemos isso nos 2 primeiros anos do mandato, uma das situações que nós verificamos é que a ACAPA consegue desenvolver um trabalho braçal importante para a defesa animal. Eles conseguem recolher os animaizinhos, dar o tratamento, fazer todo o esforço humano para que aquilo venha a sanar um pouco as dificuldades dos animais. Mas carecem muitas vezes dessa questão do recurso, dessa questão de buscar convênios, buscar ajuda em outras organizações. O que nós nos propomos? Entrar em contato com o Gabriel, também entramos em contato com a vereadora Lourdes Dresser, da Câmara de Porto Alegre, que é a principal autoridade no Estado em relação à defesa animal, né? É uma pessoa que trabalha, se elegeu muito em cima da questão da defesa animal, para que eles nos auxiliassem, primeiro fazendo contato deles com a ACAPA, para poderem passar a expertise que eles têm com essa pauta para o pessoal da ACAPA. E segundo, principal, que nos ajudasse a formar uma organização mantenedora da ACAPA. Seria uma organização que ficaria responsável dessa parte mais burocrática. Buscar o recurso, formar o convênio, fazer a equipe administrativa da ACAPA, para deixar a Lúcia e a equipe dela trabalhar na questão que eles gostam de trabalhar, que é a questão de dar o atendimento manual ali ao bichinho, né? É importante a gente salientar que essa questão da defesa animal, ela não é apenas de tu amar ou não o animalzinho, mas também é uma questão de saúde pública, né? Cães e gatos são vetores para mais de 50 doenças. Quando tu tem uma proliferação muito grande de cães e gatos na cidade, como acontece em Cachoeira hoje, isso acaba influenciando na tua rede de saúde pública, porque as pessoas passam a ter mais doenças pela grande proliferação de animais. Mas não é por isso que tu vai exterminar os bichinhos. Tu tem que encontrar uma forma, né, deles viverem adequadamente, deles não se proliferarem adequadamente, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer levar a ACAPA até Porto Alegre, conversar com o Gabriel, conversar com a Lourdes, dar orientação, formar a mantenedora, né, para dar condições para que eles consigam auxiliar melhor os nossos animaizinhos. Ok. Como é que o senhor vê essa questão do recolhimento dos animais hoje em Cachoeira em relação às instituições? A principal entidade é a ACAPA. Há pouco tempo foi criado um centro na região de Três Vendas também para fazer esse recolhimento. Então, a principal entidade é a ACAPA? A principal entidade é a ACAPA, mas eu sempre cito que a ACAPA, ela não é uma entidade pública, ela é uma entidade privada, ela é uma entidade de voluntários, pessoas que querem fazer aquilo. Mas, na verdade, esse é um serviço que tem que ser realizado pelo serviço público. A prefeitura tem que fazer esse serviço. Tu imagina, a Lúcia hoje, que é a presidente da ACAPA, ela tem em torno de 600, 800 animais que eles cuidam. Mas cuidam pelo amor deles, não é porque eles têm obrigação de fazer isso. A hora que a Lúcia resolver, não vou mais cuidar, esses bichinhos vão para a rua. Esses bichinhos vão para a rua. Imagina, isso é um caos na cidade, tu botar 600, 800 animais a mais, né, na cidade, ela não vai fazer isso, óbvio, mas
Pode fazer, né? Isso é uma obrigação do poder público, né? Então o poder público tem que gestionar para que esse problema se solucione, né? Há pouco tempo nós, através de muita pressão da Câmara de Vereadores, das pessoas que brigam por isso, se constituiu o SEMPRA, o Centro Municipal de Recolhimento de Animais, né? Mas as vagas que tem no SEMPRA, até o ano passado, eram apenas 150. Né? Só na Casa da Lúcia tem em torno de 600, 800. Quer dizer, é muito menos vaga do que a necessidade. Né? Então, a gente tem pressionado muito, tem tentado ajudar para que isso se amplie e para que exista uma política clara de defesa animal, de controle animal. Né? Se comprou no governo passado em torno de 3 mil chips. Chips é o que tu coloca no gatinho, no cachorrinho, para saber de quem é o dono daquele animal e se ele estiver na rua, o dono pode inclusive ser penalizado, pode ser multado. Né? Então isso tem que ser feito, tem que ser chipado, tem que haver uma forma de castração desses animais para que eles não se reproduzam, né, da forma que pode se reproduzir, né? Claro, castração menos dolorosa possível, né? Mas isso, a prefeitura tem que ter política pública para isso, para que isso venha aos poucos serem solucionado. Agora, nessa questão de utilizar os chips e fazer a castração, seria somente para animais de rua ou seria para quem tem o seu animal de estimação e já faria isso automaticamente? O animal de estimação ele teria que ter obrigação de ter o chip, para te saber que aquele bichinho é teu, a responsabilidade é tua. Sim. Na verdade tem que ter um cadastro, a prefeitura teria que organizar um grande cadastro desses animais. Né? A gente não sabe hoje qual é que é a população animal de Cachoeira. Né? A gente não sabe quantos animais domésticos que tem em casa, de estimação que tem em casa, cada pessoa tem. Isso é uma coisa que a prefeitura teria que ter. Essa avaliação tem que ter. Tem que ter, inclusive, qual é a média de animais de rua que se tem. Né? Então, isso é uma avaliação que tem que ter até para te saber o que tu vai precisar para controlar essa população adequadamente. Ok. Bom, um outro assunto que se ventilou também no fim de 2014 e que começa a tomar forma agora no começo de 2015, especialmente quando as sessões voltarem a acontecer em Cachoeira do Sul, é a questão do polo logístico de Cachoeira do Sul, sobre o qual o senhor falou bastante. Como é que está esse assunto? As frentes parlamentares é uma organização que a gente conseguiu desenvolver uma lei. A gente aprovou uma lei no ano passado, onde tu consegue formar um grupo de vereadores, né, inclusive com o auxílio da sociedade civil, eles podem trabalhar um tema durante no mínimo um ano. Sim. Tu tinha na Câmara até então as comissões especiais, mas as comissões especiais elas eram muito engessadas. Tu no máximo poderia trabalhar por 2, 3 meses, né, entregava o relatório no final e não teria mais como trabalhar aquele mesmo assunto. Para projetos mais de longo prazo, elas não resolveriam. Exatamente, não conseguiria mais trabalhar aquele assunto no mesmo ano. Né? Tu pega uma BR-290, que tu quer duplicar, uma RS-403, a questão da hidrovia não é questão para 3 meses, é questão para, às vezes, passar 2, 3 anos trabalhando. Okay. Então, nós aprovamos as frentes parlamentares para isso. Elas são um grupo de vereadores, mas que podem trabalhar por, no mínimo, um ano. Nós fizemos ano passado uma atividade que foi o Conselho da Cidade, esse aqui é o relatório do Conselho da Cidade. Né? O Conselho da Cidade foi uma discussão que a gente fez com toda a sociedade, universidades, sindicatos, associações, enfim, todas as principais organizações de Cachoeira, para apontar as prioridades da cidade. Se apontou 12 prioridades, em mais de 200. Né? Foi baseado num programa estratégico, de visão estratégica da CACISC, né? De mais de 200 se tirou 12. Dessas 12, 5 são na questão logística. O que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir da primeira sessão, da primeira ou segunda sessão, apresentar a frente parlamentar para trabalhar isso. Então nós vamos ficar durante 1, 2 anos tentando organizar essas demandas. Pega, por exemplo, a questão da demanda do aeroporto. Por que é importante? Porque hoje o ministro da Aviação Civil é o ex-deputado Eliseu Padilha, que é do Rio Grande do Sul, uma pessoa que a gente tem relação. Sim. Então é a hora de sentar com eles e olha, nós temos um aeroporto lá em Cachoeira, tem
tal demanda de aviões, né, no aeroporto. Então nós temos que atuar junto ao ministro nesse sentido. A questão da 290. A 290 está sendo duplicada agora, até Pantano. Né? Nós temos que tentar puxar mais 50 quilômetros para chegar até Cachoeira. A questão da 403. 403 falta 20 quilômetros para ela ser concluída. Para mim, é uma das principais demandas que a cidade tem. Aliás, quase uma obra histórica, porque você arrasta não, é 20 anos e hoje falta 20 quilômetros. Quer dizer, mudou o governo do Estado. Né? Nós não podemos deixar que a 403 escape da política do novo governo do Estado. Então tem que ter uma pressão da comunidade para ir lá e brigar por isso. Na sua opinião, com base nesse estudo que foi feito, nesse levantamento de prioridades, não é, que a Kaczynski elencou, o aspecto logística, ou esse polo logístico, né, como se está se tratando, seria a grande bola da vez, digamos, para o desenvolvimento de Cachoeira do Sul? Na verdade, Cachoeira está conseguindo se desenvolver por outros fatores. Né? Hoje tu tem uma Granol aí que fez o orçamento do município por lá de 50 mil para 50 milhões para 240 milhões em 10 anos. Né? Então a Granol é fundamental. Mas a questão logística para Cachoeira é muito importante. Nós estamos no centro do estado, talvez não no centro econômico, mas quem quer vir da fronteira acaba passando por aqui. Se tu quiser vir da região geograficamente sul, falando. Geograficamente, nós temos essa possibilidade. Nós temos rio, nós temos ferrovia, né, nós temos duas estradas que passam a 30 quilômetros, mas acabam passando. Né? Então, nós estamos muito próximo de polos de estrada. Né? Então, nós temos que trabalhar isso. Nós temos um aeroporto, um bom aeroporto, mas que pode ser melhor. Então nós temos que trabalhar isso, está dado. Só que as forças vivas da cidade têm que encarar isso como uma ação que tem que ser feita em conjunto, independente do partido político, para tentar fazer com que isso realmente se consolide. Claro. A partir daí, a cidade consegue se desenvolver muito mais e muito melhor. Conversamos aqui no NT Sul com o vereador Marcelo Figueiró, do PMDB, ex-presidente da Câmara de Vereadores. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e sucesso também nas ações aí neste novo ano, neste novo ano de mandato que está começando. A gente que agradece, muito obrigado.